Por favor, chame a pastora Eliana para a gente orar por Tailana, porque eu creio que Deus tem usado a vida dela de uma forma muito especial, e acredito também que é uma nova estação de Deus na vida dela, e a gente tem que perceber, ter esse discernimento também, justamente para que possa encaminhar de uma forma muito saudável o ministério de alguém que nós entendemos que tem uma chamada de Deus, um ministério, e creio que Deus tem confiado a ela o ministério da palavra. Tem o nosso respaldo, tem um respaldo da liderança, tem um respaldo da igreja. E quando você ouvir alguém que está começando, e quando eu falo começar, é que Tailana já serve a Cristo desde criança, mas começando principalmente no ministério da palavra, o que nós temos é incentivar, orar, interceder, porque Deus está levantando mais alguém para continuar a sua obra sobre a terra. Então, de uma forma muito especial, com a anuência do pastor Zemi, da diaconisa Patrícia, que são os pais de Tailana, e o esposo Israel, que está na multimídia, nós queremos orar por ela, abençoar a vida dela, reconhecer essa chamada, incentivar e também investir, para que o Senhor continue usando a vida dela poderosamente. Eu entendi esse tempo, tive esse discernimento, e sei que aqui às vezes é um ensaio, para Deus te conduzir a outros lugares, a outras cidades, a outras nações, em nome de Jesus. Em respeito a Deus, mas também honrando a vida da Tailana, você pode ficar de pé, por favor, para nós orarmos por ela, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque a Tua obra não para. Sempre o Senhor vai levantar pessoas. Tem aquelas pessoas que o Senhor vai levantar para trabalhar nos bastidores. São aquelas pessoas anônimas, que não têm os seus nomes falados, mas sem eles, certamente a tua obra estaria muito comprometida. E graças a Deus, por esses irmãos que têm trabalhado nos bastidores dessa igreja, e em todas as igrejas locais espalhadas pelo mundo. Mas é verdade também que existem aqueles, que o Senhor chamou também para a palavra, para o louvor, talvez com a visibilidade maior, não significando que esses sejam mais especiais do que os outros, mas entendendo o ministério de cada um. E por causa disso, Senhor, nessa verdade, nós apresentamos a vida de Tailana ao Senhor. Eu sei que esse ano é um ano de transições, é um ano de entendimento sobre o ministério dela, e que o Senhor possa continuar usando a vida dela, tanto no louvor, quanto na palavra, e sei que em outros dons ainda que o Senhor há de despertar sobre a vida dela. Entregamos esse altar a ela, sabendo que ela carrega a tua presença, o teu discernimento e a autoridade vinda do Senhor. E nós então, nessa anuência e respaldo, a enviamos para esse tempo, a enviamos para este momento, e abençoamos a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te use, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Eu acho que vai ser meio difícil vocês me verem nesse altar sem chorar. Então, por favor, se acostumem. Não fiquem assustados. Não é choro de tristeza. Mas de alegria em estar na presença do Senhor. E eu sou muito grata ao Senhor por este altar. Sou muito grata ao Senhor pelos meus apóstolos. Sou grata ao Senhor pela minha família, pelos meus pais. E sou grata também porque o Senhor levantou duas amigas que intercedem por mim. E elas já sabem, elas estão aqui. E se ninguém der glória, vocês já sabem, né? Vocês puxam o glória daí, o aleluia de cá, levanta a mão e está tudo certo. Amém? Mas hoje, nós iremos compartilhar de uma palavra muito conhecida. E eu orando ao Senhor, pedindo a Deus discernimento do que nós iríamos falar nessa noite. O Senhor claramente falou ao meu coração: fale do meu amor. E quando se trata do falar do amor de Deus, mexe muito comigo, porque antes de qualquer coisa, Ele é o amor da minha vida. E eu falo isso com muito êxito e com muita responsabilidade, porque falar de Cristo Jesus é muito importante. E para nós falarmos de Cristo Jesus, nós precisamos ter muita responsabilidade, nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter amor em falar isso. E quando nós estávamos aqui no louvor, Lucas
exatamente expressou a mesma passagem que nós iremos falar nessa noite. Então eu quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em Romanos capítulo 8. E nós iremos declarar mais uma vez essa palavra essa noite. Nós iremos declarar mais uma vez esses versículos nessa noite. E eu quero que você olhe para esses versículos com muito amor. Porque esses versículos foram escritos em momentos de dor, em momentos de tristeza, em momentos de perseguição. Mas em momento algum, Paulo, o nosso amigo, hesitou em declarar o quão bom é o amor de Cristo para conosco. Então nós iremos declarar esses versículos. Romanos capítulo 8, a partir do 31, que diz assim: quem direi então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que deu, não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que nos dará grandiosamente com ele todas essas coisas? Quem interará causamente contra o eleito de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou melhor, quem ressuscitou? A qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será as tribulações, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. E todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, porque nele, por meio dele, que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo entre tantas coisas. Nós temos tantas lutas, tantas adversidades, nós temos tantos afazeres, tantas decepções, nós temos enfrentado tantas perseguições. E aí eu vou e me pergunto, será que nós estamos de fato adorando ao Senhor em todo esse tempo? Quando nós olhamos para esses versículos, não podemos nos esquecer desse autor, que foi Paulo. Paulo, antes mesmo dele vir para Cristo, ele era uma pessoa que perseguia os cristãos. Ele é quem aprovava a prisão dos cristãos. Mas aprove o Senhor o encontrar no caminho de Damasco e mudar toda a sua trajetória de vida. Então Paulo, ele teve um encontro genuíno com o Senhor. De fato, um encontro onde mudou a sua vida totalmente. Não pelo que ele só fazia, mas também teve uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E Paulo, ele reconheceu todos os seus erros. Paulo, ele reconheceu todas as suas falhas. Ele reconheceu tudo que ele fazia de errado. E ele falou assim, tá bom, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que eu não sou merecedor desse amor, mas se ele me amou, eu vou fazer por onde? E hoje, no meio de tantas coisas que nós enfrentamos, no meio de tantas adversidades, no meio de tantas decepções, enfermidades, perseguições, tantas dúvidas, em meio a todas essas coisas, Paulo ainda nos escreve esses versículos e ele nos adverte: quem nos separará do amor de Deus? Quem irá nos separar do amor de Cristo? Será que é a morte? Será que é a fome? Será que é a nudez? O que é capaz de separar do amor de Cristo? E aí eu pergunto para a igreja, o que é capaz de te separar do amor de Deus? Nós temos que pensar, e quando eu digo que precisamos pensar, é que nós precisamos ser muito racionais. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que estão pensando muito raso. Qualquer vento que vem em suas vidas, eu não quero olhar para Cristo. E eu gosto muito de bater nessa tecla, porque o evangelho de Cristo, ele é sim, sim e não, não. Então, ou eu sirvo ao Senhor de coração, ou eu não sirvo ao Senhor. E tem muita gente hoje que está servindo ao Senhor de meia boca. E quando eu digo que é de meia boca, é porque hoje eu vou para a igreja e amanhã eu estou fazendo qualquer outra coisa e não estou nem aí se está ferindo o coração de Deus ou não. Não temos essa responsabilidade.
Nós não estamos tendo essa responsabilidade. Infelizmente, nós estamos em uma geração a qual elas estão sendo muito consumistas e não estão se preocupando com aquilo que está consumindo. E quando eu digo consumista, não é só no comer, não é só no vestir, mas naquilo que também reflete na sua vida. Hoje, muitas pessoas estão seguindo de exemplo coisas que não são perante ao Senhor. Tem pessoas que estão seguindo coisas que não são perante ao Senhor e têm absorvido isso para as suas vidas. E aí eu lembro de Paulo. Eu falo, Senhor, Paulo, eu tenho certeza que ele era muito conhecido. Ele não era conhecido como Paulo, ele era conhecido como Saulo. Mas nós também amamos a vida de Paulo pelo amor que ele tem por Jesus. Mas será que nós conseguimos ter um pouquinho desse amor que Paulo tinha por Jesus? Porque Paulo, ele passou por fome. Paulo, ele passou por perseguições. Paulo passou por açoites. E mesmo assim, ele não separou do amor de Cristo. Mesmo assim, em hipótese alguma, ele olhou para trás, ou sequer mesmo cogitou de que Cristo não estaria com ele nesses dias de angústia. E hoje, por que nós nos damos essa audácia de nos titubear na fé no Senhor? Por que hoje nós nos damos essa liberdade de perguntar, Senhor, o Senhor está aqui comigo? Esse vento está tão forte, o Senhor está aqui comigo? A palavra do Senhor nos adverte que neste mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo, porque se Cristo Jesus venceu todas essas coisas, nós também venceremos nele. Nós também venceremos nele. E Paulo, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo, ele começa fazendo uma pergunta que fortalece a nossa fé. Ele não está dizendo que nós não teríamos inimigos. Ele não está dizendo que nós não teríamos aflições. Ele não está dizendo que nós cristãos estamos isentos das tribulações deste mundo. Não, não, não. Ele está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E para deixar bem claro para vocês, eu quero dizer, se o Senhor está contigo, não temas, porque Ele é contigo do início ao fim. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te largar. Não importa o vale mais profundo que você esteja, a presença do Senhor é contigo. Nós precisamos entender que mesmo que o vento venha sobre a nossa vida, mesmo que as perseguições venham sobre a nossa vida, nós precisamos permanecer firmes no Senhor. E quando nós lemos essa passagem, eu lembro muito de Jó. Jó, quando ele passou pelo momento de perda, que o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida dele, quando ele perdeu todas as suas riquezas, quando ele perdeu todos os seus filhos, quando ele perdeu todos os seus bens, quando ele não tinha mais saúde, Jó, ele declara, porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E aí, queridos, eu fico me perguntando, eu falo, Senhor, será que aquele povo era mais santo do que a gente? Porque hoje, muitas das vezes, nós temos medo de declarar alguma coisa para o Senhor. E Jó, ele não teve esse medo. Ao contrário, ele falou assim, eu posso perder tudo. Eu posso perder tudo. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Pode passar céus e terra, eu sei que o meu Redentor vive. Jó perdeu tudo que tinha. Sabe o que é tudo que tinha? Toda a sua família, toda a sua riqueza. Todos olhavam para ele e até a sua própria esposa virou para ele e falou assim, ei meu filho, abandona esse Deus e morre. Você está adorando um Deus que não está vendo a situação que você está vivendo. Mas ele foi tão sábio, porque ele sabia a quem ele servia. Ele sabia o nome de quem ele levantava nos dias de dores. Ele sabia o nome a qual ele ajoelhava nos dias de angústia. Então ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E nós precisamos declarar isso com muita convicção. Com muita convicção. Queridos, já tem um tempo que nós não podemos mais viver nesse... hoje, Senhor, eu estou fraco. Senhor, hoje eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo meditar na sua palavra. Queridos, Jesus, Ele vai voltar. Para alguns Ele pode voltar hoje. Para outros Ele pode voltar amanhã. Talvez Ele pode voltar quando
falar assim, não, vou levar toda a minha igreja. Nós não sabemos, a própria palavra fala que não, o dia de hoje, o dia de amanhã não nos pertence. E nós estamos vivendo em um tempo muito raso. Só que nós temos que entender que esse é o tempo de nós fortalecermos a nossa fé. Esse é o tempo de nós fortalecermos a nossa fé em Cristo. Nós temos que acreditar que o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou, aquele que levou sobre si todas as nossas dores, aquele que se ressuscitou e que ao terceiro dia se foi para sentar à direita do Pai, Ele vai voltar e vai buscar uma igreja adornada, uma igreja que realmente adora, uma igreja que realmente se prostra diante dEle. E nós precisamos ser essa igreja que não abaixa a guarda nos dias de angústia. Nós precisamos ser essa igreja que não abaixa a cabeça no dia que o vento sopra. Nós precisamos ser essa igreja que quando vier as tribulações, nós iremos permanecer firmes no Senhor, firmes no propósito. Nós precisamos ser essa igreja. Será que somos corajosos o suficiente para dizer: o meu Redentor vive nos dias de angústia, nos dias de atribulação? Nós precisamos entender isso de fato. Nós precisamos entender isso de fato. Quando sabemos, querido, que quem está conosco, nada tira a nossa paz, nada tira do nosso conforto, nada. Em Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não fui eu que lhes ordenei, sejam fortes e corajosos, não aprove nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês aonde andar. Aonde andar, onde você estiver, o Senhor, seu Deus, estará contigo. E muitas das vezes nós falamos: não, o Senhor não está nesse vento, não, o Senhor não está nesse negócio, não, o Senhor está me permitindo chorar, o Senhor não está nesse negócio. Mas nós precisamos adorar o Senhor até mesmo nos dias de angústia. Nós precisamos levantar o nome do Senhor até mesmo nos dias de tribulação. Porque, queridos, quando nós vamos para Cristo, a palavra do Senhor, ela não fala que nós não teremos as tribulações deste mundo. A palavra do Senhor não nos fala que nós teremos só flores, só dias de abundância. Não. Ao contrário, o Senhor nos adverte para sermos sempre corajosos. O Senhor sempre nos adverte para sempre estarmos caminhando para Cristo. O Senhor sempre nos adverte para nós estarmos fortalecendo a nossa fé. O Senhor sempre nos adverte para estarmos caminhando reto em direção a Ele. Não titubear nem para a direita nem para a esquerda, sempre seguir no alvo que é Cristo. Porque nós sabemos que neste mundo nós teremos aflições. Neste mundo nós teremos decepções. Nós iremos ouvir palavras de pessoas a qual nós não iríamos esperar. Nós iremos passar por provações a qual nós não imaginaríamos que iríamos passar. Mas o que é diferente é o quando nós passamos por essas atribulações, quando passamos por esses dias, como é que eu, cristão, me comporto diante da situação. Isso é o diferencial do crente. Esse é o diferencial de nós para aquelas pessoas que estão lá no mundo. Porque nós acreditamos no Pai Celestial que está do nosso lado. Aquele que deu seu único filho para morrer por nós, morrer por você, morrer pelos seus parentes, levar sobre si as dores, angústias e atribulações. E cremos que a vitória no Senhor já é certa. Nós temos que acreditar nisso. As lutas não são prova de ausência de Deus. Paulo cita tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo. Mas ele mostra que servir a Deus não nos isenta de lutas. Não nos isenta de lutas. Nós precisamos estar convictos de que as lutas virão, mas nós venceremos todas elas. Porque nós temos o Redentor do nosso lado. Porque nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Nós temos que confiar plenamente no Senhor Jesus. Nós temos que confiar plenamente naquele que é autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos, irmãos, em momento algum, perguntar: Senhor, por que disso? Mas nós temos que perguntar: Pai, para que estou passando por isso? Senhor, se é para amadurecer, que eu esteja, Senhor, pronto para receber esse amadurecimento. Senhor, se é para que a minha vida seja um testemunho para a vida de outra pessoa e essa pessoa alcance o teu santo nome, eu estou pronto para viver isso. Eu estou pronta para viver isso. Queridos, nós temos que saber até como perguntar as coisas para o Senhor. Porque às vezes nós ficamos perguntando: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E nós esquecemos de perguntar: Senhor, para que essa situação? Porque em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Porque em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos que entrar na luta acreditando que nós iremos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Ou melhor, nós temos que passar por essa luta sabendo que o Senhor já alcançou a vitória por nós. O Senhor já alcançou um patamar mais alto. O Senhor já alcançou o nosso testemunho. Nós temos que entrar nessa convicção e não dizer: ah, Senhor, mais uma prova. Não, queridos. Eu fico imaginando, se nós não tivéssemos as provas, como que nós iríamos nos comportar diante do Senhor? Será que nós iríamos orar mais? Se nós não tivéssemos provas? Será que nós iríamos jejuar se nós não tivéssemos provas? Será que nós iríamos tirar um tempo de consagração especial para o Senhor? Será que nós teríamos o desejo de conhecer mais de Deus? Será que nós teríamos o desejo de conhecer os dons que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, se nós não tivéssemos provas? Queridos, se nós não tivéssemos provas, com prova, a gente já não consegue estar tão próximo de Deus. Imagine sem prova. Nós não iríamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor, Ele faz as coisas perfeitamente. Então tudo que vem em nossas mãos, seja elas momentos ruins ou bons, nós temos que celebrar ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Nós não podemos e não podemos de forma alguma sermos conformados com essa situação que nós estamos vivendo. Ficar no conforto, ficar no raso. Ah, Senhor, e quinta e domingo para a igreja já está o suficiente. Eu vou lá, entro na igreja, sento no meu banquinho, escuto a palavra, levanto a minha mão. Tá bom, já está ótimo, eu estou adorando ao Senhor. Mas não é assim, queridos. Porque quando nós estivermos diante do Pai, o Senhor vai falar assim: mostre-me suas mãos. E o que é que você tem para me entregar? Todo esse tempo que você teve sobre a terra, o que você fez para elevar o meu nome? O que você fez para exaltar o meu nome? Cadê os outros talentos que você granjeou? Cadê? Queridos, nós somos criados com um único propósito, e esse propósito é universal: para adorar e bendizer o nome do Senhor. E algo mais, para levar o nome do Senhor. Nós não podemos nos conformar em sentar nas nossas cadeiras e ficarmos de boca calada, de ficar de lábios cerrados. Nós precisamos elevar o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que Cristo virá quando todos tiverem conhecimento do amor dele, quando todos tiverem conhecimento da palavra dele. O Senhor ainda não voltou porque ele ainda tem pessoas para alcançar. E para que essas pessoas sejam alcançadas, depende de mim, depende de você. Então chegou um tempo em que nós precisamos nos levantar como verdadeiros adoradores, como verdadeiros atalaias, como verdadeiros missionários, como uma igreja que de fato ama a palavra do Senhor, que ama o Senhor de todo o coração, e levar o nome daquele que vive e reina, e levar o nome daquele que vive e reina. Não importa onde você está, se é no ponto de ônibus, se é no trabalho, se é na faculdade, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Queridos, é muito fácil nós queremos os holofotes, é muito fácil nós queremos os altares, mas antes de qualquer coisa nós precisamos estar sempre de joelho no chão, buscando a face do Espírito, buscando a face do Senhor. Vocês acham que Paulo, para ele declarar essas palavras, ele não teve que amar muito a Cristo? Vocês não acham que Paulo, para declarar essa palavra, ele não teve muito que sofrer, mas ele também teve muito que adorar ao Senhor e conhecer muito o Senhor? Porque Paulo, ele teve uma convicção e isso não saiu do coração dele. Não saiu do coração dele. Ele declara: nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem a nudez, nada vai me separar do amor de Cristo. Nada. Ah, mas o irmão não falou comigo. Eu não vou mais para a igreja porque o irmão não falou comigo. Eu não vou mais adorar o Senhor porque o irmão não liga para mim, não manda mensagem para mim. Não, eu sou muito coitadinho. Chega. Nós precisamos ser fortes, tementes ao Senhor, inclinados na palavra e adorar o nome daquele que vive e reina. Como que você vai ser exemplo para outros se você se faz tanto de coitadinho? Ah, porque só eu passo por prova. Não, meu irmão, todo mundo aqui está sujeito à prova. E a sua prova não é menor ou é maior do que a do outro. Não. O Senhor sabe qual cruz nós conseguimos carregar.
Senhor sabe qual prova nós conseguimos passar. Ele não nos dá nada que nós não suportemos. Então, se você está passando por esse vale, eu quero te dizer agora: sacode a poeira, levanta a cabeça, confunde o inimigo todos os dias, mesmo que o coração está apertado, mesmo que você fale no espírito, na mente, eu não estou conseguindo orar, mas Espírito Santo, eu acredito que o Senhor está aqui comigo. Espírito Santo, intercede por mim aqui agora, porque eu vou vencer esse leão de hoje, mas eu não vou dar ousadia, não vou dar brecha para que Satanás venha atuar sobre a minha vida, porque eu creio que o meu Redentor vive e nada vai me separar do amor de Deus. Nada. Aleluia. 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 Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Imagine Daniel passando por toda aquela situação. E aí o rei fala assim: ô meu filho, você não vai me adorar não? Então bora pra cova. Vocês acham que Daniel entrou como ali naquela cova dos leões? Ele entrou ali falando: tá bom, eu vou entrar para morrer, mas eu também não deixo de adorar o meu Deus. Queridos, Daniel, ele foi jogado para a morte. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo, mas eles não se dobraram diante de outros deuses. E por que nós somos tão fáceis? Por que nós somos tão frágeis? Por que nós estamos tão vulneráveis? Essa vulnerabilidade só vem quando nós não buscamos ou quando nós não conhecemos a face do amado. Porque uma vez que nós conhecemos a face do nosso amado, porque quando nós conhecemos a face daquele que nos criou, porque quando nós conseguimos discernir a voz do nosso Pai, porque quando nós conseguimos discernir a presença dele, a chegada a nós, nada pode nos separar do amor dele. Nada faz nos prostrar diante de outra coisa. Quando nós conhecemos de fato o amor de Jesus, quando nós de fato conhecemos a Jesus, nada vai fazer com que eu adore outra coisa, vai fazer com que eu busque solução em outro lugar. Nada vai nos separar da mão de Deus Todo-Poderoso, quando de fato conhecemos o Senhor, e quando o Senhor conhece a intenção do nosso coração, queridos. A glória dele vem sobre nós, nos fortalece, nos veste com as armaduras de Efésios 6, e nós vamos prontos para a guerra. Nós vamos prontos para a guerra. Nós vamos prontos para a guerra. Aleluia. Muitas das vezes pensamos que quando surge a luta, ou as lutas, Deus nos abandonou. Porém, a verdade é que Deus continua presente, mesmo no meio da tempestade. E o próprio Jesus nos adverte: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O versículo 37 vai dizer assim: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo não diz que somos apenas vencedores. Ele diz que somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E isso significa que a nossa vitória não depende somente de nós. Não depende só da circunstância, mas de Cristo. A nossa vitória não depende da circunstância. A nossa vitória só depende de Cristo. E para nós alcançarmos essa vitória, nós precisamos estar do ladinho dele, dizendo assim: pega aqui na minha mão, Jesus. Pega aqui na minha outra mão, Espírito Santo. Vamos caminhar, porque eu sei que a minha vitória já está certa em Cristo Jesus. Eu creio que a minha vitória já está certa em Cristo Jesus. Eu creio que a minha cura virá por completo em Cristo Jesus. Eu creio, Senhor, que a provisão virá por completo em Cristo Jesus. Eu creio, Senhor, que a minha fé será inabalável em Cristo Jesus. Eu creio que eu irei te adorar em espírito e em verdade em Cristo Jesus. Eu creio que eu não irei me dobrar diante das circunstâncias.
não irei me dobrar diante das dificuldades, eu irei caminhar rente ao Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos disso. Aleluia. 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 Eu me lembro também da história de Jairo. Quando Jairo, ele precisa de uma cura para sua filha. Eu acho que eu falei isso também na minha ministração passada. Mas ali nós também vemos o quanto que Jairo, ele confiou no Senhor. E estava tudo favorável para que aquela menina não recebesse mais a cura. Humanamente falando, aquela menina já estava morta. Ela já estava totalmente morta. Tudo havia acabado. Mas Jesus, ele disse: não temas, somente creia. Jesus, ele só falou isso para Jairo: não temas, somente creia. Se nós formos para a Bíblia, queridos, nós iríamos encontrar tantos e tantos exemplos de pessoas que de fato confiaram no Senhor, literalmente. Pessoas que não pensaram no que outros iriam falar. Ah, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não. Só pensaram e só focaram em Cristo. Só olharam para Jesus e falou assim: não, eu vou acreditar no que esse homem está dizendo. E Jairo foi um desses. Humanamente falando, aquela menina não iria se levantar mais, mas ele acreditava que o Senhor Jesus tinha algo para fazer. E o Senhor só deu uma palavra para Jairo: não temas. Não temas. E é isso que eu quero dizer para a sua vida essa noite. Não temas. O Senhor Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. O Senhor está contigo em todas as fases da sua vida. Você só precisa se posicionar como verdadeiros adoradores. Como verdadeiros adoradores. Aquele que não se prostra diante de qualquer circunstância. Aquele que não olha para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que tem um coração totalmente reto no Senhor. O Senhor fará por você. O Senhor fará por você. Aleluia. Quem está em Cristo Jesus pode passar por lutas, mas não será derrotado por elas. Mas para sermos vencidos, mas para vencermos essa luta, nós precisamos estar firmes no Senhor. E para nós estarmos firmes no Senhor, nós temos que, de fato, todos os dias alimentarmos o nosso espírito. Nós precisamos, de fato, entrar no nosso quarto e fechar a porta. Nós só teremos os nossos pés alicerçados no Senhor se, de fato, nós construirmos um relacionamento com Ele. O Senhor simplesmente não vai vir aqui e vai falar assim: não, toma aqui uma porçãozinha de fé. Não. Nós precisamos construir uma vida com o Senhor. E Paulo, ele construiu uma vida com o Senhor. Jó, ele construiu uma vida com o Senhor. Daniel construiu uma vida com o Senhor. Queridos, nós não podemos ser negligentes em questão de oração, em questão de busca, em questão de consagração. Eu sei que é difícil, mas nós não podemos ser negligentes nessa questão. Porque o que vai nos manter firmes no Senhor é a nossa fé. E para nós termos uma fé maior em Deus, nós precisamos alimentar o nosso espírito dia após dia. Nós precisamos mergulhar na presença do Senhor dia após dia. No dia que você não tiver nada para entregar para Ele, fala: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Pai, hoje eu não consegui nem parar para pensar na Tua palavra, mas agora eu estou aqui. Não quero findar o meu dia em tirar o tempo com o Senhor, em me prostrar diante do Senhor e dizer: Pai, eu preciso do Seu colo, porque o Senhor sabe como foi o meu dia. Talvez eu não precise nem decorrer como foi todo o meu dia, mas o Senhor sabe. Mas eu estou aqui e o Senhor, Ele vai te encarregar. Ele vai se encarregar em colocar o Consolador do seu lado e interceder pela sua vida. O Senhor, Ele vai se encarregar de te dar força suficiente para vencer os dias de tribulação. O Senhor vai se encarregar em te dar as armas certas para você lutar. Mas nós não podemos abrir mão da oração. Nós não podemos abrir mão de um tempo fiel com o Senhor. Nós precisamos meditar na palavra dEle. A palavra dEle é que nos cura. A palavra dEle é que nos liberta. A palavra dEle é que nos confronta. É a palavra dEle que nos mantém firmes nele.
tive tempo nem para orar e eu estou cansado, Deus. Eu preciso só de dormir. Queridos, por experiência própria, quantas das vezes eu já ajoelhei e já dormi ajoelhada. Mas o Senhor, Ele precisa entender e sondar o nosso coração. O Senhor precisa. E uma vez em que nós damos liberdade para o Senhor conhecer o nosso coração, nós somos encontrados nele, nós somos achados nele. Então nós precisamos sim construir um relacionamento com o Senhor, para de fato nós declararmos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Jesus. Para nós declararmos isso como Paulo declarou, nós precisamos estar firmados no Senhor. Nós precisamos todos os dias dizer: Pai, eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão das minhas dores, eu abro mão das minhas chagas, eu abro mão dos meus querer, eu abro mão do que eu tenho. Se é as riquezas, se é a nudez, se é qualquer outra coisa, eu estou abrindo mão e dizendo: eu quero ser dependente do seu amor, eu quero ser dependente do seu amor, eu quero ser dependente do seu amor. Nossos erros, nem as dificuldades, nem as perdas, nem as perseguições, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Queridos, Paulo ainda declara: o morrer para mim é lucro em Cristo Jesus. Será que nós temos essa convicção de declarar isso? Ah, Pai, se eu morrer aqui hoje é lucro, porque eu estou em Ti. Nós precisamos de fato adorar ao Senhor e buscar a Sua presença. Nós precisamos de fato, queridos, entregar todas as nossas dores ao Senhor, as nossas dificuldades, sabe? Nós temos que entregar e deixar na mão dele e falar: Senhor, tá doendo, mas eu vou te adorar. Senhor, tá difícil, mas eu não vou te abandonar. Senhor, eu sei que os levantes estão sendo grandes. Ah, Pai, eu não estou tendo forças o suficiente para estar na Tua presença, mas eu vou te adorar. Ah, Pai, tem um pecado que ainda está sendo meu bichinho de estimação, ainda está sendo meu espinho na carne, mas eu não quero sair da Tua presença, porque uma vez em que nós estamos de fato na presença do Senhor, Ele é o médico dos médicos. Ele não cura só as nossas dores físicas, Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso coração, Ele vai no nosso intelecto e Ele muda, Ele transforma, Ele restaura. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu e você pensamos ou imaginamos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, queridos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe, hoje nós estamos em um momento muito festivo, né? Todo mundo comemora um São João lá no mundo. E é um tempo em que os crentes falam bem assim: não, eu tenho que ir ali, porque tá tendo um negocinho ali no centro da cidade. Não, eu tenho que ir ali, porque só um pouquinho, né? O pastor não vai ver, eu vou lá bloquear os irmãozinhos da igreja, ninguém vai ver meus stories, ninguém vai ver nada. Mas o Senhor está te vendo, eu só vou te lembrar disso. E se você não é capaz de abandonar esse pecadinho que você acha que não é nada e que ninguém está vendo, você ainda quer algo de Deus para a sua vida? Tem hora que eu fico me perguntando, eu falo: não, tem um povo que é meio sem noção, não tem condições não. Não tem nem o cuidado de falar assim: não, eu estou abandonando isso aqui, porque eu sei que diante do Senhor não é certo. E ainda quer as bênçãos do Senhor. Nós só queremos as bênçãos. Só. Todos os dias nós oramos: Pai, abençoa meu dia. Pai, que meu dia hoje seja de paz, de tranquilidade. Mas enfim, as
Mas se o dia for atribulado, vai, o Senhor não esteve comigo não. Sim. E aí? Onde é que eu sou exaltado na sua vida? Onde é que você consegue me exaltar? Se você pede tanto algo para o Senhor e o Senhor não concede, aí você já começa a dizer, não, Deus, por que o Senhor não me deu isso? Ah, Pai, eu precisava tanto disso agora. E aí fica emburrada com Deus e aí não tá nem aí para Deus. Acabou. Nós precisamos parar, queridos, de sermos crentes mimimi. Sabe, nós precisamos ser crentes fortes. O Senhor nos chamou para ser fortes, corajosos. O Senhor disse que nós temos que exalar o bom perfume dele, que nós somos imagens e semelhanças do Deus Cristo Todo-Poderoso. E o Deus que eu conheço, o Deus a qual eu sirvo, ele é reto. Ele é reto. Ele não olha o que você está precisando de fato e fala assim, toma aqui agora, não. Ele já está olhando os seus dias futuros. Nem tudo que nós queremos é da vontade do Senhor. Então por isso nós temos que conhecer o coração dele, para que sabemos o que ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos parar de dizer, eu só preciso ouvir os sims de Deus. Não, nós precisamos também ouvir os nãos de Deus. Porque quando o Senhor fala não para as nossas vidas, é porque ele tem algo melhor para nós lá na frente. E nós precisamos adorar ele todos os dias. Construímos de fato um relacionamento com o Senhor. Às vezes eu fico viajando assim, eu falo, se Deus fizesse outra Bíblia, quisesse escrever outra Bíblia, gente, calma, eu pensando, tá? Nos dias de hoje, no século que nós estamos vivendo hoje, quem será que Deus iria citar nessa Bíblia? Porque nós conhecemos Paulo, nós conhecemos Daniel, nós conhecemos Jó, nós conhecemos Esther, nós conhecemos Lucas, nós conhecemos tantas e tantas outras personagens, Ruth, nós conhecemos Noemi, nós conhecemos tantos outros personagens, porque de fato eles tiveram uma vida com o Senhor. Será que nós seríamos citados nesse novo livro? Será que nós seríamos citados como um homem que foi corajoso, como uma mulher que foi corajosa? Será que nós seríamos citados? E aí eu fico me perguntando, tem hora que eu falo, Deus, se o Senhor fosse escrever algo hoje, será que eu ia ser quem? Quem seria a Tailana? Você já se perguntou isso? Querido, sabe por que eu fico me perguntando isso? Porque a palavra do Senhor fala que nós temos uma nuvem de testemunha ao nosso redor. E se tem nuvens de testemunha ao nosso redor, quer dizer que tem pessoas nos olhando. Talvez a gente não consegue identificar esses olhares, mas tem pessoas nos olhando em todo o tempo, em todos os lugares. Em todos os lugares. E quem sou eu quando não estou aqui na CEMAP? Quem sou eu quando não estou perto dos meus familiares? Quem sou eu quando estou sozinho em minha casa? Quem sou eu para o Senhor? Nós precisamos nos perguntar isso todos os dias. Porque para nós declararmos essas palavras que Paulo declarou, nós precisamos estar tete a tete com o Senhor, lado a lado, caminhando assim, os mesmos passos com Ele, sabendo, conhecendo o coração do Senhor. Nós precisamos estar conhecidos de fato a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos estar de fato conhecendo a vontade do Senhor para esse tempo. Nós precisamos. Mas para nós declararmos essas palavras que Paulo declarou, nós precisamos de fato todos os dias depositarmos um tempo para o Senhor. Um tempo em oração. Um tempo em meditação da palavra. Um tempo de meditação. Um tempo a qual você vai estar só você e Deus e mais ninguém. Aonde você vai colocar todas as suas dores, aonde você vai poder ser claro. Queridos, eu sei que o Senhor, Ele sonda os nossos corações, eu sei que Ele sonda as nossas mentes, mas nós precisamos verbalizar isso para Ele, porque o Senhor, Ele gosta de sinceridade. O Senhor, Ele gosta de sinceridade. Então, nos dias que você estiver angustiado, nos dias que você não conseguir dobrar os seus joelhos, se senta, se joga no chão, faça qualquer coisa, mas fala: Senhor, eu estou aqui. Eu não queria estar, mas eu estou aqui, porque eu sei que se eu estiver em Tua presença, alguma coisa o Senhor vai fazer em minha vida.
Alguma coisa o Senhor vai fazer na minha vida. O Senhor vai aumentar a minha fé. O Senhor vai me dar ânimo, não sei. Mas eu estou aqui. Às vezes nós vamos ao Senhor, não temos palavras. Entregue as suas lágrimas. Não se preocupe se você soluçar, não se preocupe, mas entregue o que você tem ao Senhor. Entregue tudo, porque o Senhor Ele vai se encarregar de cuidar de todas as áreas da sua vida. Ele vai se encarregar em cuidar de todas as áreas da sua vida. E para nós terminarmos, Paulo, Jó, Daniel, e eu também me lembrei de Estevão. Estevão, ele foi apedrejado em amor de Cristo. E tantos outros. Eles tinham uma certeza. Eles amavam a Deus. Eles amavam o Senhor. As circunstâncias mudam, queridos. Os sentimentos mudam. As pessoas mudam. Mas o amor de Deus, Ele permanece para conosco. O Senhor, Ele é imutável. O Senhor é imutável. O Senhor, Ele não nos rejeita. Mesmo com as nossas falhas, Ele não nos rejeita. Ao contrário, Ele fala, vem como estás. Pode vir como estás. Pode vir, queridos. Como estás? Ele está assim, ó, de braços abertos, dizendo, venha. Eu estou aqui prontinho para mudar a sua história. Eu estou aqui prontinho para mudar a sua vida. Eu estou prontinho para mudar a trajetória da sua vida. E hoje Deus, Ele nos lembra que podemos enfrentar qualquer situação sem perder a esperança, porque nós não caminhamos sozinhos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu anotei uma frase que para mim foi muito importante, que diz assim: a maior segurança do cristão não é a ausência de problemas, mas é a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se você tem essa certeza que nada pode se separar do amor de Deus, eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés nessa hora. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E diante daquilo que o Senhor nos trouxe nessa noite, através da vida de Paulo, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e fizesse uma oração bem sincera ao Senhor. Você faça uma oração bem sincera ao Senhor. Não olhe para mim, mas nesse momento eu quero que você feche os seus olhos e coloque a sua mente totalmente nos céus e comece a dizer palavras ao Senhor. De fato, abra o seu coração ao Senhor nesse momento. Fala, oh Deus, talvez eu estou entrando na Tua presença aqui agora, durante esse dia todo. Talvez, Senhor, eu quis tirar esse domingo só para descansar. Talvez eu quis tirar esse domingo para poder organizar a minha casa. Talvez eu quis tirar esse momento para poder colocar as coisas que estavam fora do lugar em ordem. Ah, não sei, limpar o carro, lavar a moto, não sei. Fiz tantas e tantas outras coisas, porque durante a semana eu não consigo fazer. Mas eu só estou tendo esse tempo agora. Então o Senhor está te dando a oportunidade de você abrir o seu coração para Ele nessa hora. Abra o seu coração para Ele nessa hora. Seja bem sincero em dizer ao Senhor se de fato você ama ao Senhor em espírito e em verdade. Se de fato você adora ao Senhor em espírito e em verdade. Se você tem algo para entregar para Ele nessa hora, eu quero te pedir, por favor, não fique com seus lábios cerrados. Comece a entregar alguma coisa para o Senhor agora, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele está do seu lado. E se você se encontra fraco na fé, o Senhor vai te fortalecer agora. Se você se encontra duvidando de alguma coisa que o Senhor não fez ainda na sua vida, Ele vai te entregar. Nesse momento eu quero que você esteja com as suas mentes cativas ao Senhor, porque aquilo que ainda não chegou na sua vida vai chegar. Porque eu creio que o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais. Eu creio que o Senhor pode restaurar. Eu creio que o Senhor pode curar. E eu tenho certeza que não só Paulo irá declarar essa palavra, mas nós iremos declarar sim, que nada vai
nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada vai nos separar do Senhor. Nada vai nos afastar da presença. Nós iremos caminhar firmes no Senhor. Nós iremos ter um coração reto diante do Senhor. Nós seremos mulheres de oração. Nós seremos homens de oração. Nós seremos homens que amam a palavra. Nós seremos os sacerdotes das nossas casas. Nós seremos homens e mulheres que levantam as suas mãos e que adoram o Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos. Nós iremos declarar que nem a morte, que nem a vida, as circunstâncias, principados, nem potestades, nada vai nos separar do amor de Deus. 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 Nós caminharemos firmes no Senhor. Nós caminharemos firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Nós caminharemos firmes no Senhor. Espírito Santo, nós caminharemos firmes no Senhor. Nossos pés serão firmados do Senhor. Pai, a minha oração nesse momento é que a tua igreja continue firme em ti. Pai, eu quero declarar, Senhor, que as mulheres que estão aqui presentes serão mulheres que serão levantadas para ser coluna onde o Senhor colocar. Pai, eu libero sobre os homens dessa casa que cumprirão o sacerdócio do Senhor. Serão homens, Pai, onde irão chamar a tua presença, irão carregar a tua presença por onde quer que eles passarem. Sim, Pai. Sim. Nós não iremos nos dobrar diante das circunstâncias. Nós iremos declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Eu sei, o meu Redentor vive. Se a morte bater na minha casa, eu irei declarar: o meu Redentor vive.
transforma, desse amor que liberta, desse amor que pode mudar a sua vida. Essa é a oportunidade do Senhor. E eu vou te dizer uma coisa: as dificuldades não irão parar, mas o diferencial disso tudo é que o Senhor, Ele vai estar do seu lado. O Senhor vai colocar pessoas de fato que busquem ao Senhor e que te leve a conhecer a Cristo em espírito e em verdade. Então, se há alguém em nosso meio que queira entregar a sua vida ao Senhor, a oportunidade está franqueada. Nós não podemos mudar a vida de ninguém, mas aquele que nos criou, Ele pode. Ele tem todo o poder. O Senhor, Ele não está te condenando, dizendo assim: ah, não vai lá não, porque você é um dos maiores pecadores. Não, não, não. Ele está dizendo assim: vem como estás. Não importa como estão as suas vestes, eu estou aqui para poder te abraçar. Eu estou aqui para poder te chamar de filho. Eu estou aqui para poder te chamar de amado, de amada, de princesa, de filho querido. O Senhor te convida nessa hora. O Senhor te convida nessa hora. Você que de fato quer fazer uma aliança com o Senhor, essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. A oportunidade de você mudar de vida, literalmente. Porque eu tenho certeza que a partir do momento em que você entregar a sua vida ao Senhor, a sua vida não será mais a mesma. Os seus dias não serão mais os mesmos. Porque o Senhor estará presente todos os dias contigo. No seu levantar, no seu caminhar, no seu deitar. O Senhor estará contigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Pai, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Tu és o nosso pastor, Pai. Nada nos faltará. Nós confiamos e acreditamos nisso. Tu és o nosso bom pastor. Nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Aleluia. Aleluia. Sendo assim, eu quero entregar, quero devolver o microfone. Eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui falando um pouquinho do amor dele. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Tailana. Obrigado. De uma forma muito especial, agradecer a missionária Lidiane, que conduziu essa abertura, a todos os obreiros e voluntários que estão servindo hoje aqui na igreja. Que Deus abençoe muito vocês, porque sem vocês a gente não conseguiria entregar um culto ao Senhor. Tem muita gente sendo abençoada lá no canal do YouTube também. Quero agradecer aqui nosso irmão Mivaldo e a diaconisa Ilma por ter nos presenteado ali com um armário, deixando a nossa lanchonete mais organizada. E nós também compramos uma geladeira para a nossa lanchonete. Está melhorando cada vez mais. E investimos quase R$9.000 também na cozinha, em utensílios para o encontro com Deus, para os retiros e também para o camarim da igreja. Estamos pagando ainda, mas já adquirimos também. Agora a gente precisa trabalhar para levantar recursos para o terreno da igreja, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então obrigado a todos que têm dizimado, ofertado. Dona Luísa Alcântara trouxe uma boa palavra. E ontem também a missionária Fernanda trouxe uma boa condução aqui da cerimônia. Quero agradecê-la, está acompanhando ali pelo canal do YouTube. Deus abençoe a vida dela. E dizer para vocês que não tiraram uma foto conosco, hoje tem valor para tirar, né? Ontem foi de graça, mas hoje tem que pagar, né? Faltou ontem, tem que pagar hoje. Não é não, Ícaro? Não é brincadeira, viu, gente?
Mas você que comprou o livro e não deu tempo para pegar a dedicatória, hoje eu dou a dedicatória. E você que não comprou, você tem que comprar hoje. Você sabe que dá um azar não comprar o livro do pastor George, terrível. E que não é casado, fica 7 anos sem casar, se não passar lá e comprar. É perigoso, perigoso. Mas você pode passar lá, tirar uma foto com a gente. Alguns irmãos que compraram ontem já levaram, já dei o autógrafo também, a dedicatória. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Muito obrigado, todo cuidado. Eu estou lançando esses 2 novos livros, mas eu estou com mais 3 inscritos para lançar ou esse ano ou ano que vem. Estou pedindo orientação a Deus, porque para lançar um livro tem um valor muito alto, né? Tem gente que não sabe, mas registrar, diagramação, as correções ortográficas tem um valor muito alto. Então, enfim, tem um combo também, nós estamos dando 10% de desconto nos combos. Então tem livro de R$ 34,90 e livros de R$ 44,90, tá bom? Para a Europa nós já fechamos já as passagens. Em breve eu vou avisar vocês quando é que a gente vai viajar, para vocês estarem orando. Não dá para levar muitos livros para lá. Nós estamos com agendas para Portugal, Londres, para Paris e para a Suíça. A Deus abriu essas outras portas. E pedindo orientação da igreja, oração da igreja também, para que esses livros possam alcançar outras pessoas. A gente vai passar por Madrid, mas Madrid nós temos uma dificuldade. Lá tem muitos hispânicos lá, então nós não temos livro ainda em espanhol. Então é já para me preparar, já para escrever livros também em espanhol, porque quando for para Madrid a gente alcança mais pessoas. Diferente de Portugal. Portugal e Londres é muito mais fácil, tem muitos brasileiros ali. Mas Madrid a gente vai ter um pouco de dificuldade. Mas eu peço orações a vocês. Devido a essa questão que houve no Irã, as passagens aumentaram muito. E nós só iremos receber as passagens chegando lá na Europa, que as igrejas irão honrar os compromissos com as passagens. Mas enfim, só de estar indo lá já é um grande presente de Deus para esse ano, né? Então muito obrigado pelas orações, pelo cuidado. Nada mudou do nosso coração. Somos as mesmas pessoas, graças a Deus, com mais responsabilidade, com mais demandas, mas com a igreja madura, abençoada em comunhão. Eu agradeço muito a vida de vocês, tá bom? As crianças já chegaram. Quem pediu a camisa do Brasil, azul e amarela, ainda está tendo. Tem pouquíssimas unidades. Eu acho que se o Brasil passar certinho, né? Com fé em Deus passar certinho, vai passar? Pronto. As quartas de final a gente assiste aqui na igreja, se Deus quiser. As quartas de final, acho que vai ser 11 de julho, que vai ser as quartas. Não, é porque as oitavas não dá para assistir aqui não. E outra coisa, as oitavas é 5 de julho, viu? Mas tem culto, viu, irmão? Não vou desfazer culto por causa de Copa não, vocês fiquem atentos, viu? 5 de julho, o jogo acho que é 5 horas. 7 horas termina, mas vai ter culto aqui na igreja domingo. Por isso que eu falei 11 de julho, as quartas de final. É um sábado, então a gente assiste aqui na igreja mesmo. E vai ser só vitória em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Pastor Fabrício está pregando fora. Pastor Smith está aqui, já deu a bênção ontem. Vou convidar a pastora Zete para dar essa bênção pastoral, orar por nós. E Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito preciosa, tá bom? Gente, a cantina está funcionando a todo vapor. Aí tem coxinha, coxinha, o que mais, Rony? Coxinha, pizza, só coisa que não engorda, graças a Deus. E se você comer, pode fazer exercício amanhã. É cross musculação, né, pastora? Amém. Pai, nós te agradecemos por essa palavra de hoje, por essa semente que foi liberada em nossos corações. Declaramos que ela vai frutificar e produzir a 100 por 1 em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família, em nome de Jesus. Vão em paz, vão com Deus. Meu pastor e nada faltará.